Olá, tudo bem? No vídeo chamado O Cérebro é um Filtro de Proteção, eu terminei dizendo que se existe uma chance em 1 bilhão de permanecermos como individualidades e se a próxima etapa do jogo for numa dimensão como o plano astral, é bom aprendermos a controlar os pensamentos e sentimentos. Eu não sei se a vida continua depois da morte do corpo físico. A verdade é que ninguém sabe. Por quê? Porque a única maneira de saber é morrendo, e nesse momento não estou muito interessado. Mas eu descobri, depois de 2 décadas de espiritismo, que as supostas comunicações de espíritos desencarnados são apenas isso, são supostas, são suposições. Nada nunca ficou suficientemente provado, né? Prova não tem. Então, acreditar ou não acreditar fica a critério de cada um. Eu, particularmente, acredito. Eu acredito que a vida continue de alguma forma. Acredito nisso por conta das muitas experiências que eu tive com estados alternativos de consciência. Essas experiências me provaram, para mim, né? Para mim, não para os outros, mas para mim provaram que existem outras dimensões de vida. Mas essas provas só servem para mim mesmo, já que eu não posso demonstrá-las a ninguém. Isso é tudo muito subjetivo. E se alguém comprar a minha narrativa, que não está à venda, né? Mas se alguém comprar a minha narrativa é apenas por acreditar em mim. Mas essas experiências, como é o caso da projeção consciente, uma das mais conhecidas, né? Por exemplo, essas experiências provam para quem experimenta que existem outros planos, né? Que existem outras dimensões, mas não provam que a vida vai continuar em alguma dessas dimensões depois da morte do corpo físico. É possível que essas dimensões não possam ser acessadas ou que simplesmente não existam sem o corpo físico. Enfim, não sabemos nada. Mas, né, se não servem como provas, as minhas experiências servem como indícios de que existe vida em outras dimensões e que nós poderemos experimentar outras formas de vida depois do abandono do invólucro carnal. Boa essa, né? Nesse vídeo que eu citei, nesse vídeo chamado O Cérebro é um Filtro de Proteção, eu relatei sobre algumas características do chamado plano astral. Eu conheço outros planos ou dimensões, mas o mais conhecido é o plano astral. O plano astral é o mesmo plano dos sonhos e é para onde a maioria dos projetores astrais se projeta. A principal característica do plano astral é a instantaneidade, porque ele é em tudo semelhante ao plano físico, mas lá é tudo mais dinâmico. O cenário pode mudar instantaneamente de acordo com nossos sentimentos. Eu não pretendo fazer desse canal um canal assim de espiritualidade, né? Da maneira como nós vemos tantos canais no YouTube, pregando um monte de certezas sobre coisas que efetivamente não sabemos. Não pretendo tratar de nada que não tenha utilidade nesta vida aqui que nós conhecemos. Até porque o que temos, de fato, é o presente. Mas temos que considerar a possibilidade, né, de que a vida continue de alguma forma. Existe essa possibilidade, até porque nós não conhecemos o estado de não ser. Eu disse em outro vídeo que nada existe fora da consciência. Nada existe que não seja testemunhado. Você já percebeu que o não ser não pode ser testemunhado? Você não pode imaginar ou conceber uma coisa que não existe. Não podemos, por exemplo, imaginar uma cor que não existe. Imagina uma cor nova ali, lança no mercado, meu filho. Uma cor assim que não seja derivada muito próxima das cores que nós conhecemos. Não tem.
Não tem para nós, né? O não ser não pode ser testemunhado, não pode ser concebido. Quando falamos no nada, estamos falando numa abstração. Não podemos conceber a nossa não existência, o não ser. Os que defendem que a vida termina aqui dizem que depois da morte há o nada, mas o nada não existe. Quando dormimos um sono sem sonhos, nós apagamos. Mas nós só sabemos disso, só sabemos que apagamos porque somos, porque é o ser que percebe que ficou algumas horas apagado. Não temos nenhuma experiência sobre o não ser. Eu fui espírita por 20 anos e tinha certeza, não só de que a vida continuava, como tinha certeza da maneira que era do outro lado. Eu pensava que sabia. Hoje sei que é apenas uma possibilidade, mas uma possibilidade muito mais plausível, muito mais provável do que a possibilidade de tudo acabar aqui. Afinal de contas, quem nega a vida depois da morte é o ser. Toda a nossa experiência e todas as nossas especulações são experiências e especulações do ser. O não ser não pode dizer nada porque o não ser não existe. Eu dizia que a principal característica do plano astral é a instantaneidade, né? Que ele é em tudo semelhante ao plano físico, mas é mais dinâmico e mais elástico. O cenário pode mudar instantaneamente de acordo com os nossos sentimentos. Se nós estivéssemos agora no plano astral, se nós fôssemos exatamente como somos, mas estivéssemos todos no plano astral, muitas pessoas viveriam verdadeiros pesadelos. E eu uso a palavra pesadelo aqui não como uma figura de linguagem. Eu falo de pesadelo mesmo. Porque os pesadelos são vividos na dimensão dos sonhos, que é o plano astral. Aqui, enquanto vivos, ou usando uma nomenclatura espírita, o espiritualista, enquanto encarnados, nós podemos ter um pesadelo, mas acordamos. Somos chamados de volta ao plano físico, que é mais denso, mais lento e que tem leis físicas mais rígidas. No astral, nossos sentimentos formam o cenário. Eu ia citar alguns exemplos de sentimentos como a tristeza e o ódio, ou o sentimento de vingança, mas nem vou dar exemplos para não assustar você. Viu como eu me preocupo com você? Mas se a vida continuar de alguma forma e se a nova etapa da vida se desenrolar numa dimensão como o plano astral, eu posso assegurar que o controle dos pensamentos e sentimentos é algo urgente. Uma coisa, assim, realmente importante. Mas, como eu disse, não pretendo tratar de nada que não tenha utilidade nesta vida que conhecemos. Até porque o que temos, de fato, é o presente. O controle dos pensamentos e sentimentos é importante sempre. Nos faz viver melhor. Nós temos capacidade de estar no controle. Isso só depende de nós. Mas como existe a possibilidade de a vida continuar, é um motivo a mais para exercermos um maior domínio sobre a nossa mente. Eu sei que tem muita gente que me acompanha que prefere que a vida termine aqui mesmo. Eu algumas vezes também já quis. É que a vida às vezes é um pouco cansativa. E se encararmos a morte como um sono eterno, às vezes parece bem prazeroso. Eu adoro dormir, é um dos meus grandes prazeres. Então imagina tirar uma soneca eterna, assim, deve ser bom, né? Mas tem pessoas que pensam assim o tempo todo e se revoltam só de pensar que tudo pode continuar. Temos que considerar que nosso estado de espírito, a maneira como nós nos sentimos intimamente, isso interfere diretamente em nossos desejos. O fato é que se a vida continuar, podemos construir uma vida tão boa, uma vida em que nos sintamos tão bem, que simplesmente não lamentaremos por continuar existindo.
Eu realmente acredito que continuamos. Você sabe que na minha percepção somos todos um. Somos uma única consciência se manifestando através de uma única mente. O nosso corpo é que nos dá a impressão de individualidade. E por estarmos já condicionados a essa impressão, né? Essa impressão de individualidade, é possível que permaneçamos assim até nos rendermos ao fato de que nós não somos indivíduos. O que algumas religiões ou correntes de pensamento chamam de dissolver o ego, né? Se continuamos existindo, talvez só tenhamos fim quando efetivamente quisermos, como uma escolha, mas não por tédio, tipo, não aguento mais encher o saco, não, por amor. Um amor que permita o entendimento absoluto. Muita força e paz para você.